E eu queria falar com vocês hoje são sobre os sinais, né? Todo relacionamento, ele dá sinais. Porque as pessoas, na verdade, elas não conseguem disfarçar ou manter uma máscara por muito tempo, né? Então, queria falar para vocês ficarem atentas, vocês mulheres, né? Fiquem atentas aos sinais. O homem, ele pode muitas vezes falar que te ama, falar que não vive sem você, mas palavras o vento leva, né? A gente tem que prestar atenção também nos comportamentos, porque muitas vezes ele fala que te ama, que ele não vive sem você, porém ele se comporta de forma contraditória, né? Se ele mente para você, se ele tenta te controlar, às vezes com desculpa de superproteção, né? De cuidado, vem muito disfarçado. No começo, os sinais, eles são um pouco mais difíceis de perceber, né? Porque o relacionamento abusivo ele vem como uma teia, que aos poucos ele vai, né, te enrolando ali naquela teia, você vai se prendendo, quando você olha, você está no meio dela, né? Então, muitas vezes os sinais eles vêm de forma sutil e disfarçados de carinho, de cuidado, até mesmo de amor. Às vezes ele diz que está preocupado com você, que está cuidando de você, mas ele quer te controlar, ele quer saber onde você está, ele quer saber o tempo todo, né, informações sobre você. Ele tem um ciúme excessivo e ele fala para você que é porque ele te ama. Então, assim, vai sempre existir, né, os sinais. Eles são gradativos, como eu falei no princípio, eles são realmente mais sutis, mas com o tempo eles vão se intensificando, né? Então, assim, se ele grita com você no início do namoro ou no meio do namoro, seja qual for a fase, mas se ele grita com você, a tendência é que depois ele grite cada vez mais, ele te xingue, ele te ofenda e talvez em um determinado momento ele até te agrida. Ele te agrida com palavras, ele te agrida fisicamente e ele te tortura psicológica e emocionalmente, né? Então, assim, as pessoas podem mudar? Sim, elas podem. Mas para isso elas têm que querer, né? É algo que é difícil de acontecer e é algo que tem que partir também da pessoa. Então, essa crença que às vezes muitas mulheres alimentam e que eu um dia também já alimentei, de não, ele vai mudar, não, agora ele é diferente, ele pediu desculpa, ele disse que foi a última vez. Então, assim, isso não acontece, tá? Não vamos generalizar, mas dificilmente isso acontece. Então, estou falando aqui hoje para que vocês se atentem a esses sinais, seja eles qual forem, né, que em alguns casos vêm de forma diferente, mas vocês percebam como que esse companheiro, essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que você está conhecendo, como ele trata você, como ele trata outras mulheres, como ele trata a mãe dele, como que ele se comporta. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. E se valorize. Não aceitem menos do que vocês merecem. Não aceitem migalhas. Não fiquem pensando que vai mudar a pessoa. Nossa, comigo vai ser diferente. Não, ele me tratou assim hoje, mas amanhã vai ser melhor. Pode ser que amanhã seja melhor, realmente, às vezes acontece. Né? O relacionamento abusivo, na verdade, ele tem muito essa característica, né? Ele faz, ele oprime, ele ofende, e quando ele está vendo que ele está prestes a te perder, ele muda, né? Ele muda. Ele volta para aquela fasezinha da lua de mel, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo agradável. Mas isso é temporário, né? Porque tem todo um ciclo. Então, quando ele quer, ele volta novamente para a fase das humilhações, das ofensas, das violências, tá? Não necessariamente a física, mas tem várias formas de violência. Inclusive, eu vou fazer uma live também falando sobre isso, né? Vai estar lá no meu Instagram, @psi_tainaoliveira. Vai falar sobre os tipos de violência.
Para a gente entender que violência não é só violência física, não é só agressão física, né? Tem muitas outras formas de violência que são tão dolorosas quanto. Então, ele pode sim melhorar naquele momento, mas novamente ele vai voltar para esse ciclo de torturas, né? De dor. E por que eu estou falando isso aqui hoje, que eu resolvi vir fazer essa live e falar com vocês hoje sobre isso? Porque, assim, como eu disse, eu tenho recebido essas pessoas que me procuram, só que eu vejo que essas pessoas, elas demoram a me procurar por conta de vergonha, né? Por conta de achar que a situação vai mudar, que vai ser diferente, que vai dar mais uma chance, né? Então essas mulheres, elas chegam extremamente fragilizadas, elas chegam extremamente desgastadas, né, dessa relação, e elas chegam até mim como se fosse um pedido de socorro, né? A última opção ali, quando elas veem que realmente chegou ao ponto do insuportável, né? Porque muitas vezes precisa chegar ao ponto do insuportável para que nós tenhamos alguma atitude. Então, eu percebi, né, que essas mulheres que chegam até mim, ainda que no momento já avançado desses relacionamentos, não é nem a metade, não é nem uma terça parte das mulheres que passam por esse tipo de relação, né? Assim como eu já passei. E uma característica desse relacionamento abusivo e também dessa dependência emocional que eu vivia é a questão da gente se isolar, da gente perder a nossa rede de apoio, né? Até por um controle do outro, ou por viver em função do outro, a gente acaba se afastando da família, dos amigos, das pessoas que eram próximas. E quando acontece alguma coisa dentro dessa relação, a gente não tem a quem recorrer, a gente não tem a quem contar, né? Além da vergonha que a gente sente que é muito grande de contar uma coisa dessas, né? A gente não tem muitas pessoas ali para recorrer, para apoiar, e muitas vezes esse silêncio ele se perpetua por muito tempo, né? Por muitos anos, e as coisas vão piorando, e às vezes chega ao ponto do feminicídio, das mulheres serem mortas, chega ao ponto onde não se tem realmente mais o que fazer, né? Foi uma vida perdida. Então eu vim aqui hoje falar para vocês, mulheres, que vocês apoiem umas às outras, porque juntas nós somos mais fortes, né? Até esse é o tema da live. Juntas nós somos mais fortes. Eu disponibilizo meu Instagram, minhas redes sociais, para que vocês mandem mensagem, para que vocês me procurem, para que vocês não precisa, né? Quem não quiser não precisa se identificar, pode vir de forma privada, mas que busquem sim ajuda, né? Para que falem mais sobre isso, para que não se sintam sozinhas. Vocês não estão sozinhas, né? Vocês não estão sozinhas. Eu estou aqui e assim como eu, né? Nós temos outras pessoas que estão disponíveis para dar esse suporte. Busquem ajuda jurídica, ajuda psicológica, ajuda profissional. Eu tenho uma rede de psicólogos que também, né, se propõem a ajudar. Então, assim, mulheres, peçam ajuda. Realmente, o recado hoje aqui, acho que o propósito maior é esse. Primeiramente, fiquem atentas aos sinais, não ignorem os sinais, e a caso do primeiro sinal, vá embora. Preserve primeiramente você, a sua vida, o seu bem-estar. Preserve primeiramente você, ame primeiramente você. Esse é o segredo de qualquer relação, né? Se não estiver bom para você, se não estiver dando o seu valor, se não estiver te tratando bem, se for algo que te faz sofrer, o amor, ele não causa dor. O amor é leve, o amor é saudável. Se for algo diferente disso, corre. Mas corre para bem longe. E corre sem olhar para trás. Por quê? Porque quanto mais você vai ficando e você vai dando chance, você vai perdoando, mais difícil fica para você sair depois. Mais complicado fica para você sair depois, tá? Então, assim, não ignore
os sinais. E qualquer coisa, peça ajuda sim, fale sim, bota a boca no trombone sim, se exponha o que está acontecendo. Muitas vezes a gente se sente culpada por aquela situação e constrangida, mas aquilo não é nossa culpa. Nós não temos culpa da situação que nós passamos, mas nós temos escolhas de permanecer ou não nessa situação. E eu sei que é difícil sim muitas vezes sair, porque para mim foi difícil, né? Para mim foi difícil tanto financeiramente quanto emocionalmente. Mas eu tive ajuda, eu tive um suporte e por isso que hoje eu estou aqui para ajudar também vocês. Primeiro por conta do que eu já passei, segundo por conta do meu conhecimento, da minha profissão, do que eu busquei me especializar para estar ajudando aqui vocês. Inclusive, eu queria falar também que tem um workshop que vai acontecer agora no dia 16 de março, que ele se chama Mulheres Protagonistas no Amor, e ele vai abordar essas questões da dependência emocional, do posicionamento dentro de uma relação, da mulher ela não se anular e da mulher ela conseguir ser inteira dentro de uma relação, né? Ela saber quem ela é, do que ela gosta, de como ela gosta de ser tratada, do que ela aceita e do que ela não aceita, gente, porque isso é muito importante. Quando você sabe o que você merece, você não aceita qualquer coisa. Você não aceita ser maltratada. Isso é algo muito, muito importante. Então, assim, eu não sei, como eu falei, né, quantas pessoas essa live ela vai alcançar, mas uma coisa eu sei, eu não vou me calar, porque é algo que eu aprendi, né, que é uma ferramenta que eu tenho para lutar contra o machismo, contra o feminicídio, contra todas as questões que a gente vive hoje, né? Contra realmente essa minha angústia de ver que muitas mulheres ainda passam por essa situação, né, de relacionamento abusivo, de violência doméstica, e não sabem onde recorrer, têm medo de falar. A ferramenta que eu tenho, a arma que eu tenho, uma delas é a minha voz. E eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu vim falar para vocês, mulheres. Eu estou aqui e contem comigo no que eu puder ajudar. Eu estarei aqui. Tá? Então, assim, falem, busquem ajuda, construam rede de apoio. Isso é muito importante, porque sozinha realmente fica extremamente difícil. Né? Então, construam rede de apoio, busquem ajuda umas às outras, procurem grupos de mulheres, grupos terapêuticos, tudo que for possível, né? Orientação jurídica. Hoje na internet tem muitas páginas que trabalham com isso, que prestam orientação jurídica gratuita, que falam sobre direitos das mulheres. Então, não se calem, porque eu também não vou me calar. O que eu puder fazer para trazer de informação para vocês, e conhecimento, né, para trabalhar esse processo de autoconfiança, para que vocês consigam construir histórias diferentes, né, e mudar o rumo e ajudar mulheres, eu vou fazer. Tá? Eu vou estar trazendo programações, vou estar trazendo lives, eu vou estar trazendo conteúdos que falem sobre todo o aspecto da vida de nós mulheres, né? Tanto saúde física, emocional, direito da mulher, tudo quanto é conteúdo que for servir de informação e auxiliar, eu estarei trazendo aqui. O que vocês quiserem que eu fale aqui de tema, né, de live, de conteúdo, eu vou estar trazendo aqui, tá? Mas se vocês quiserem que eu fale um pouco mais também sobre dependência emocional, eu posso estar trazendo, mas a mensagem principal que eu queria trazer hoje era essa: não ignorem os sinais, sejam sempre as suas prioridades, não fiquem aonde vocês precisam se diminuir para encaixar naquele lugar, né? Se você precisa se diminuir, moldar quem você é, perder a sua essência, não vale a pena. Não vale a pena você permanecer ali. Não vale a pena você perdoar humilhações, traições, agressões. Não vale a pena, porque essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não te valoriza como você é. Você precisa ser valorizado, você precisa ser bem tratado, você precisa ser amada. E o que for contrário a isso é cilada, não é amor. Não se iluda,
não se iluda, porque o amor, ele não causa dor. O amor, ele não mata. Entendeu? Então, o que for diferente disso, gente, não é amor. Sinto muito para quem estava com esse pensamento aí de que era amor, mas não é. Então, não permaneça. Não permaneça nesse lugar, porque é um lugar muito arriscado. Além de ser um lugar muito sofrido, porque nada que você fizer vai dar conta, vai ser o suficiente para agradar essa pessoa, né? Você vai estar ali cada vez mais se perdendo de si mesma, de quem você é, vai estar se anulando. E não vale a pena também porque você pode estar arriscando sua vida, né? Porque o que é tão bonzinho hoje, que é tão príncipe, encantado hoje, mas que grita com você, amanhã ele pode estar te batendo. Depois de amanhã ele pode estar te matando. Então, assim, gente, é algo muito grave, é algo muito sério, é algo que acontece todos os dias, né? E que, assim, em muitos casos a gente não fica sabendo, muitas denúncias não chegam até a gente, né? Algumas até chegam, mas são retiradas, algumas não dão continuidade, algumas voltam para o agressor, né? E são julgadas também por isso, mas às vezes elas são dependentes emocionais dessa pessoa. Então, assim, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa de ajuda. E o meu recado é que vocês busquem essa ajuda, é que vocês não se calem, é que vocês construam rede de apoio, é que vocês não permitam e nem aceitem passar por isso, né? Eu sei que tem coisas que fogem do nosso controle, a gente não controla o comportamento do outro, mas como eu falei, a gente tem escolhas, né? E a gente pode escolher mudar de vida e não permanecer nessa história, fazer uma história diferente. E é isso que eu trago para vocês hoje. A ajuda, o auxílio, o suporte para que façam uma história diferente. Eu queria agradecer a todos, né, e peço que, mais uma vez, para que esse vídeo chegue a quem está precisando dele.